que Deus quiser. Obrigada pela presença, Camila, Evelyn, Luiz Fernando. Bom, então, gente, passou agora a gravar. Eu quero, então, formalmente abrir os trabalhos. Mais uma vez, agradecer, né, o aceite do convite, o trabalho, né, e o tempo dedicado para a leitura e a presença, né, do professor Milton, do professor Araquém, da professora Genísia. É um prazer recebê-los aqui para ter mais uma banca. Essa é a primeira banca da turma, né, dessa turma, de agora, eu acho que a tua turma é 2022? Não, 2021. 2021. 2021. Então, é um prazer poder, né, abrir com a Rosângela os trabalhos dessa turma. E o nosso combinado seria o seguinte: primeiro a Rosângela, ela faz uma apresentação de 15 a 20 minutos, 20 minutos no máximo, nós já combinamos, que é com o objetivo que os colegas possam ver um pouco do trabalho, além, né, da leitura de vocês. E após isso, então, viriam as considerações. A gente vem com aquela lógica do mais de fora, depois mais de dentro. Então, seria primeiro o professor Milton, depois o professor Araquém, depois a professora Genísia. Eu vou chamar vocês sem o professor na frente, tá? Eu peço licença para isso. E após, então, a gente faz as deliberações. Tá bem para vocês? Então, tá. Então, Rosângela, pode projetar. E qualquer coisa eu também vou baixar aqui, ter o suporte aqui, porque às vezes a internet nos dá um... Deixa eu só ligar o cronômetro aqui para garantir que não vou passar muito do tempo. Bom, estão me ouvindo direitinho, então? Sim, tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pela presença. Meu nome é Rosângela, vou apresentar para vocês os resultados do meu trabalho de conclusão, intitulado Análise da Utilização pelos Brasileiros do Protocolo de Madrid. Aqui um pouquinho da inspiração da pesquisa, né? Eu trabalho na área de marcas e em 2021 eu comecei a me questionar que eu não via muito falar do Protocolo de Madrid, apesar da adesão do país. Então, eu criei, né, escrevi um manuscrito intitulado Efeitos da Adesão Brasileira ao Protocolo de Madrid, e durante a elaboração do mesmo, eu concluí que 204 depósitos de brasileiros apenas haviam sido depositados por meio do protocolo num período de 2 anos menos 1 mês e 1 dia. E, aparentemente, assim, comparado com o número de depósitos do país em 2019 no INPI, mais de 245 mil no total, e em 2018, mais de 204 mil no total, sendo que em 2018, desse total, 86% de nacionais e 14% de estrangeiros, inicialmente pareceu significar uma baixa utilização desse sistema pelos brasileiros. Então, surgiu a questão de pesquisa do presente trabalho, como tem ocorrido na prática a utilização do protocolo de Madrid pelos brasileiros. O objetivo geral é analisar como tem se dado a utilização brasileira do protocolo de Madrid. Foram desenvolvidos 6 objetivos específicos, e a metodologia ela foi descritiva e exploratória em 5 etapas. Aqui eu apresento uma correlação entre os objetivos e a metodologia. O primeiro e o segundo objetivo, que é estabelecer um panorama do funcionamento do protocolo e analisar as consequências e os problemas decorrentes da adesão ao protocolo, eles foram implementados por meio de uma revisão de literatura. Aqui uma observação em relação ao segundo objetivo, que originalmente no trabalho eu usava a expressão adesão, e aí na qualificação eu percebi que eu usei muito a expressão adesão no sentido de utilização, e eu substitui em quase todo o trabalho essa nomenclatura, e só na preparação da apresentação é que eu percebi que ficou sem sentido colocar a utilização, porque, na verdade, esse objetivo trata dos sistemas, né, das normas, consequências e desvantagens da adesão do país a esse sistema. Os objetivos C e D, eles são resultantes de sugestões da banca de qualificação que foram acolhidas, né? Então, analisaram os principais depositantes marcários no país, foi implementado por meio de buscas no site do INPI, e a realização de uma análise comparativa do número de depósitos de brasileiros, por meio desse sistema, com o número de depósitos de outros países que entregam o protocolo, foi implementado por meio de pesquisas no site da UAIPO, pesquisas marcárias, e o quinto objetivo, que é identificar as causas da provável baixa utilização, foi implementado por meio de 2 surveys, um direcionado aos escritórios de IPI e outro aos demais usuários do sistema marcário brasileiro.
Bom, mas por que a escolha desses dois públicos? O primeiro, porque no manuscrito foi constatado que cerca de 85% daqueles 204 depósitos brasileiros, pelo Protocolo de Madrid, utilizou da faculdade de procurador no momento do depósito. Então, entende-se que esse é um importante público usuário desse sistema, né? E como, teoricamente, eles têm algum conhecimento técnico sobre esse assunto, então é interessante fazer um survey à parte para eles. Quem são os demais usuários? São todos os que não são procuradores, são os depositantes, titulares, cotitulares de marcas perante o NPI. Bom, e como foi selecionado essas pessoas para responder esse survey? Foram contatos de clientes de marcas de um escritório de PI com o endereço no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e atuação nacional e internacional. E o último objetivo, apresentar soluções aos problemas identificados e foi implementada por meio de busca da literatura e elaboração do relatório descritivo. Aqui, brevemente, alguns procedimentos de elaboração dos dois surveys, né? Primeiro, a gente identificou os pontos a serem abordados por meio da análise da literatura. Ambos os surveys foram elaborados de forma a não permitir a identificação dos entrevistados e foram criados 2 formulários no Google Forms para a elaboração deles. Em relação às pesquisas na WIPO, elas foram realizadas em 2 momentos distintos, o primeiro durante a elaboração do manuscrito, e o segundo durante o presente trabalho, visando a pesquisa comparativa. E para a escolha dos países que iriam participar dessa pesquisa comparativa, utilizamos 3 critérios. 3 países que aderiram recentemente ao protocolo, 2 países europeus que aderiram há mais tempo, e 2 outros países que aderiram há mais tempo que não fossem europeus. Aqui eu apresento o resultado da aplicação desses critérios, então foram escolhidos Malásia, Canadá, Tailândia, Portugal, Itália, Estados Unidos e México. E aqui eu apresento uma correlação dos objetivos com os resultados. O primeiro e o segundo objetivo específico, como eles foram implementados por meio de revisão de literatura, assim, eu não tenho resultados numéricos e estatísticos para apresentar. O resultado obtido foi a confirmação de algumas literaturas, como, por exemplo, Prisgoda, no sentido de que o protocolo é a opção mais barata para proteger a marca internacionalmente, bem como que o ataque central é a principal desvantagem desse sistema, devendo esse tema ser objeto de melhorias normativas. O BALAG, no sentido de que o protocolo se torna mais barato quando utilizado, mais barato ainda, né, quando utilizado para proteger marcas em mais de 3 países, e Belé e Cadore, no sentido que as empresas passam a ter mais interesse de proteger suas marcas após estarem mais consolidadas no mercado. Em relação ao panorama do funcionamento do Protocolo de Madrid também, houve a elaboração de organogramas com os regulamentos editados pelo NPI sobre o protocolo e temas correlatos, e também sobre o passo a passo do funcionamento do Protocolo de Madrid, desde do depósito do pedido de registro de marca até a concessão ou não desse registro, né, o que facilitaria, vai facilitar bastante a prática, né, pelos brasileiros desse sistema. Em relação à análise dos principais depositantes marcários, houve 3 tipos de resultados. Primeiro, relacionando os 2 rankings de 10 países maiores depositantes, né, 2018 e 2019. Em ambos os rankings, Estados Unidos e Alemanha, respectivamente, ocuparam primeiro e segundo lugar. E o mais interessante, os outros 8 países também estavam presentes nos 2 rankings e só trocaram entre si as classificações. Por exemplo, a França, em 2018, estava em 3º lugar, em 2019 ficou em 4º. Né? Ou seja, 2018 e 2019 foram os mesmos 10 países que tiveram o maior número de depósitos marcários no Brasil. Em relação aos maiores depositantes residentes em 2020, esses foram a Zantara, com 253 depósitos, a Globo, com 223, e a Tecnomil, com 193. Em relação aos maiores depositantes não residentes em 2020, os 3 maiores foram a Amazon, a Microsoft e o Google. Ou seja, 3 empresas americanas. Então, isso indica que, em 2020, os Estados Unidos também permaneceram como o país de maior interesse em proteger suas marcas em território brasileiro, assim como em 2018 e 2019. Aqui, em relação à análise comparativa, eu apresento os resultados, os países
apresentados em ordem alfabética, a data de adesão de cada país ao sistema, o período de busca, que compreende 2 anos, menos 1 mês e 1 dia da data de adesão, e o resultado do número de depósitos. Obviamente, os Estados Unidos ganhou em disparada, em primeiro lugar, mais de 58 mil depósitos. A Itália ficou em segundo lugar, com mais de 16 vezes o número de depósitos brasileiros, e o Canadá com mais de 1.200, equivalendo a em torno de 5 vezes o número de depósitos brasileiros. Um destaque eu faço para o Canadá e para a Malásia, que são 2 países que nos 2 primeiros anos da sua adesão ao protocolo sofreram os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, assim como o Brasil, e, no entanto, eles tiveram um maior número de depósitos que o Brasil. O México foi o único país que o Brasil ganhou, né, 204 depósitos em relação a 118. Mas eu encontrei na literatura as prováveis causas. Em 2013 a 2015, o México ainda não tinha seu sistema marcário nacional amadurecido. Ele não tinha, por exemplo, regramento para apresentação de oposição em processo marcário interno e tampouco para depósitos multiclasses. Ao passo que o Brasil já tem há décadas já a oposição, e o processo multiclasse foi regulamentado praticamente ao mesmo tempo que entrou em vigor no Brasil o Protocolo de Madrid. Portugal, um fato interessante que eu encontrei na literatura é que nesse período de 97 a 99, as empresas portuguesas, elas não tinham muito interesse em proteger suas marcas, nem mesmo no âmbito interno, que dirá externo, né? As empresas que tinham um pouco mais de interesse eram as abertas recentemente, as mais antigas quase nenhum interesse. E mesmo assim, um país cujo os empresários têm pouco interesse em proteger suas marcas, ganhou do número de depósitos do Brasil. Então, esse resultado, ele confirma que realmente os números de 204 depósitos no período de quase 2 anos significa uma baixa utilização pelos brasileiros desse sistema. Então, aqui vamos buscar as causas. O survey aplicado ao escritório de TI identificou 3 prováveis causas. Os profissionais entendem que não é vantajoso em relação a honorários. Eles alegam que os elevados custos decorrentes da necessidade de manifestação é uma das principais vantagens desse sistema, né? Embora esses custos também estejam presentes na CUP, né? Vou deixar aqui um parênteses. A situação relacionada à oposição, ataque central e recurso e suas manifestações precisam de melhorias normativas, né? Segundo esse público. E os demais usuários brasileiros, eu coloquei como 2 problemas, mas poderia ter colocado como 3. O primeiro seria a falta de conhecimento sobre a existência do protocolo. Alguns tiveram um encerramento antecipado do questionário, porque simplesmente nunca ouviram falar do protocolo. O segundo, a falta de conhecimento sobre as normas do protocolo. Muitos também tiveram um encerramento antecipado, porque não conheciam suficientemente do tema para poder opinar. Tanto que as 3 últimas perguntas desse questionário não foram respondidas por ninguém, por falta de conhecimento. E outro problema identificado é que alguns entrevistados alegaram falta de interesse no mercado internacional. Então, aqui, as soluções encontradas, né? Em relação ao primeiro problema identificado, que é a falta de conhecimento tanto sobre o protocolo, quanto sobre as suas normativas, a solução seria investir em publicidade e promoção de eventos acadêmicos e profissionais, abordando tanto a importância da proteção marcária, quanto o protocolo em si, a sua existência, suas normativas. E esses eventos, eles terem custos a preços acessíveis ou, dentro do possível, até mesmo gratuito, de forma a obter um maior interesse desse público destinado. Outra sugestão também seria a publicação desses resultados da pesquisa nas revistas da ABAP, BPI e OAB. Em relação ao segundo problema, a falta de interesse no mercado internacional de alguns entrevistados, a gente sugere que o SEBRAE, SENAI, SESI e universidades realizem pesquisas junto ao seu público-alvo, a fim de identificar as causas dessa aparente falta de interesse no mercado internacional, e elaborem relatórios comunicando às autoridades legislativas competentes e ao NPI o resultado dessa pesquisa, de forma que se consiga possibilitar o ingresso, né, o incentivo para o ingresso dessas marcas no mercado externo.
Em relação à suspeita de que não há vantagens em termos de honorários, sugere-se que a OAB insira esse tipo de serviço nas suas tabelas de honorários realizado a nível internacional. Algumas têm a previsão de atuação em propriedade intelectual, mas não prevê a nível internacional, né? Em relação aos elevados custos, eles estão relacionados à necessidade de utilizar correspondentes estrangeiros para responder às petições, né, conforme as normas do país designado. Então, sugere-se que a ONPI comunique ao WIPO essa preocupação dos usuários brasileiros e que também sugira que a WIPO insira em seu regulamento, claro que a WIPO só vai poder sugerir, não vai poder obrigar, né, mas que os seus signatários ofereçam um certo desconto para o serviço de correspondentes estrangeiros aos demais países membros do protocolo, quando o processo fosse apresentado por meio do protocolo. E que a WIPO também realize pesquisa junto aos outros países membros, no sentido de verificar o grau de satisfação deles com esses custos e também possibilitar receber outras propostas de soluções para esse problema. Em relação ao último problema identificado, que é a necessidade de melhorias normativas em alguns tópicos desse tratado, as soluções também envolveriam a WIPO e o INPI, porque a WIPO tem competência para as questões mais gerais do protocolo e o INPI para as questões mais específicas relacionadas às normas brasileiras, né? Então, o INPI realizaria, junto aos seus usuários, pesquisa, buscando identificar quais aspectos específicos desses temas que os usuários entendem que precisariam ser melhorados, elaborar um relatório e enviar esse relatório para o WIPO, sugerindo as alterações que seriam de competência da WIPO, e aos poderes legislativos competentes para as alterações legislativas que extrapolem da competência do INPI, bem como ao WIPO realizar essas alterações ou outras similares que julguem mais adequadas. Aqui eu relembro o objetivo geral do trabalho, né, e passo a apresentar as conclusões. Bom, o trabalho, ele identificou que, então, os 204 depósitos realizados por brasileiros no Protocolo de Madrid significa uma baixa utilização dos brasileiros desse sistema, e dentre os prováveis motivos para baixa utilização dos demais usuários, a falta de conhecimento sobre a existência do protocolo e suas regras, e a falta de interesse de alguns usuários no mercado internacional. Em relação aos motivos dos escritórios de PI, a suspeita de que não é vantajoso, altos custos relacionados às manifestações e necessidade de algumas alterações e livramentos desse sistema, como, por exemplo, o ataque central. E também se apresentou sugestões de soluções aos problemas identificados. As colaborações para a teoria foram duas. A primeira supriu uma parcela da deficiência teórica no país em relação ao uso do protocolo de Madrid no Brasil, e confirmou a opinião de alguns autores, conforme mencionado nos resultados da revisão de literatura. As limitações também foram duas. O número de respondentes aos dois surveys, embora tenha gerado uma amostragem relativamente diversificada, pode ser considerado pequena para o grande número de destinatários a quem foram enviados, e o fato de não se ter conseguido informações sobre depósitos marcados realizados por meio da CUP, antes e depois da entrada em vigor do Protocolo de Madrid. Isso seria interessante para se verificar se os depositantes marcados brasileiros que utilizavam a CUP para proteger suas marcas no exterior passaram a utilizar o Protocolo de Madrid ou não, mas não foi possível obter. Aqui eu apresento cinco sugestões de estudos futuros em forma de perguntas. A primeira seria para verificar os motivos da falta de interesse de alguns usuários no mercado internacional. O segundo seria para verificar em quais aspectos específicos os brasileiros entendem que, em relação a esses assuntos, precisariam ser modificadas as normativas. O terceiro, em relação aos mecanismos utilizados por outros países, visando estimular seus nacionais a utilizar esse sistema, se esses mecanismos utilizados podem ser adaptados à realidade brasileira e de que forma. A quarta sugestão, da quanto tempo os países levaram, em média, para desenvolver um maior interesse desse sistema em seus nacionais após a adesão. E a quinta sugestão, daqui a alguns anos, avaliar o impacto no setor econômico brasileiro, no mercado internacional, após
determinado período de adesão do país a esse sistema. Aqui algumas referências. Muito obrigada. 18 minutos. Muito obrigada. Não, é que era um desafio muito grande para a Rosângela conseguir falar tudo o que ela queria falar no tempo, né, que a gente tinha combinado. Que bom que foi possível, te agradeço. Acho que foi possível também compreender. Não tinha visto a última versão detalhadamente da apresentação e eu acho que ficou bem legal, eu gostei. Né, obrigada. Mas, assim, sem enrolar muito, eu gostaria de passar, então, a palavra para os avaliadores da banca. E depois a gente faz as nossas considerações, tá bem? Então, eu passo imediatamente a palavra para o professor Milton. Bom, boa tarde mais uma vez, Rosângela, professora Kelly, professora Araquém, professora Genísia, mais presente, professor Luiz Fernando, que está conosco aí também, né, que eu estou enxergando, né, os demais aí estão com a câmera fechada. Uma saudação especial a ti, Rosângela, por estar chegando a esse momento tão bonito da caminhada, né, num projeto que é sempre conclusivo, ainda mais no mestrado de cunho profissional, ele tem que ser muito conclusivo, né, e eu acredito que tu chegou nesse desiderato, né, tu buscou e tu concluiu o teu projeto, e como eu participei da tua banca de qualificação, eu tive a oportunidade de ver 2 momentos de trabalho, isso também é muito bom, né, quando a gente participa da banca de qualificação, porque a gente vê a evolução desde a banca de qualificação até o presente momento. Mas faço também uma saudação bem especial à professora Kelly, que eu tenho um carinho especialista, estou sempre às ordens, Kelly, é um prazer mesmo estar participando. Quando sou convocado aí, né, não tendo impedimento, eu estarei aí com vocês. Professora Araquém, que eu conheço já de longa data, lembro do congresso que nos encontramos, nunca esqueço desse congresso, em Chicago, professora Araquém, 11 anos atrás, se não me falha a memória, né, em 2012, né, um dos primeiros da trip que eu participei, não sei se o professor Araquém foi um dos primeiros ou não, mas eu sei que foi muito grata essa coincidência de nos encontrarmos lá e espero que sejam mais frequentes nossos encontros, não só assim online, mas também pessoalmente. E a professora Genísia, que também guarda um carinho especialíssimo, ela é uma entusiasta da propriedade intelectual também, e é coisa boa ter pessoas assim, né, gerando mais pesquisa, e até usei essa expressão numa outra banca recentemente, da escola, né, digamos assim, do Profinit, da URGS, se nós separarmos tanto o acadêmico ou juntarmos o acadêmico com o profissional, é uma escola que se forma com pessoas com pensamento crítico. E eu acho que nós precisamos muito, mas muito disso no Brasil, na área de propriedade intelectual. E isso está sendo atingido, né? Então, eu só tenho a parabenizar desde o Profinit, o próprio INPI, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, por estar atingindo esse objetivo, que é formar pessoas com pensamento crítico e não repetidores, né? Então, isso queria destacar que é um real prazer mesmo ver, fazer parte no sentido de assistir esse desenvolvimento aí da propriedade intelectual no sul do Brasil, mas no âmbito do Brasil inteiro também. Então, Rosângela, como eu participei da tua banca de qualificação, eu vou iniciar as minhas observações lá pelos pontos que eu levantei na qualificação. Muitos deles tu incorporastes aí no teu trabalho, alguns deles não, né, alguns que foram até pontinhos, alguns formais, para depois ir no teu trabalho especificamente ali sobre outros pontos que eu quero chamar a atenção, tanto dos formais quanto dos não formais. Recebi tua errata também, né? Então, eu não gosto muito do aspecto formal, né? Mas é o que a gente acaba notando na medida que a gente vai lendo, então é bom para que a gente destaque que o trabalho fique limpo, no sentido de ele ter um menor número possível de erros quando ele sai para a rua, né? Que até o objetivo do próprio Profinit aí é que gere também, né, essa publicação
eu vi ali no apêndice A, se não me engano, já está ali o artigo, né, o formato de artigo que tu queres submeter. Na primeira leitura, que eu li rápido, eu pensei, 12 referências bibliográficas, depois que eu vou, não, peraí, esse aqui é o artigo, né? Então, confesso que até eu fui ali e dei essa olhada, mas depois ficou tudo muito claro. Mas o ponto todo que eu queria destacar é que o teu trabalho está muito bom, né? Ele é um trabalho que ele tem um viés metodológico claro, tu definiu o teu problema, tu foi atrás, tu trouxe o aspecto prático profissional que o Profinit exige, então ele está adequado à linha do programa, e tu conclui ele, né? E tu traz um quadro que é prático, que é propositivo, com soluções, né? Eu acho que isso, só aí, né, o trabalho ele já merece um belo do elogio, porque ele tem uma caminhada e ele tem a gente vê o suor da pesquisa, eu vou falar empírica, né, mas a gente usa empirismo, né, a gente fala de empírica, mas não é no sentido científico duro do empirismo, né, são entrevistas, né, então essas entrevistas, o questionário foi bem formulado, mas não deixa de ser, claramente, né, um trabalho de pesquisa empírica, né, que vá dar suporte aí para as tuas respostas, para os teus problemas colocados ali no início do trabalho. Então, esses pontos eu gosto de destacar. Bom, eu redigi aqui algumas questões, mas eu vou ser mais objetivo nelas, tá? Então, tema relevante, a abordagem adequada, a revisão bibliográfica, que eu tinha salientado lá na qualificação, que merecia ter um pouquinho mais de diversidade do ponto de vista de textos internacionais, tu chegasse a incluir, então eu vi que houve a inclusão desses textos, eu confesso que eu gostaria de ter mais, né, mas eu vi que tu aderiu e trouxe alguns textos. Depois tem um ali que eu vi que eu sugeri especificamente, que tu aderiu, mas teve um outro que tu acabou não trazendo para o texto, apesar de ele estar lá no SSRN, que foi uma sugestão minha, pelo menos eu não vi ao ler, né? E depois eu vou te trazer ele específico no ponto, tá? Teu questionário, né, ele foi revisado e aperfeiçoado, fiquei muito feliz que reduziu para 11 perguntas, né? Preferiria que fossem 7, 8, e, numa opinião minha, né, eu acho que esse é um ponto que afastou alguns respondentes, né, uns potenciais respondentes que olham para um questionário e eles acabam não querendo responder por ser um questionário longo, ou no momento que eles iniciam, desistem, né, no meio do caminho. Talvez, né, tenha aí algum impacto na adesão de respostas, que eu vi que tu salientou ali, um dos problemas foi que tu mandou muito para muitas pessoas, mas o retorno foi baixo, né, em termos de adesão para a resposta dos teus questionários, né. Bom, então, claro alinhamento. Bom, ok. Vamos passar agora para a questão de resumo e palavras-chave, tá? Acho que o teu resumo está muito longo. Teu resumo, no formato que ele está, ele não é resumo, né? Ele é um texto explicativo. Eu acho que ele merece ser enxugado. Claro, se a tua orientadora estiver de acordo, né? E se ela entender como necessário também, se tu entender, a orientadora também, dá uma enxugada nesse resumo. Quando a gente vai para as palavras-chave, eu acho até mais importante do que a questão de enxugar o resumo, porque me parece que o teu trabalho ele exige outra lógica de palavras-chave, das que tu usaste ali na definição delas, né? Eu vejo aqui, até para dar um exemplo, né? Eu penso muito quando a gente trabalha ou do macro para o micro, né? Ou do micro para o macro. Eu não sou um formalista total, mas não parece que as palavras-chave que tu adotaste, elas são as palavras que a gente usaria para encontrar o teu trabalho, para encontrar a tua pesquisa, né? Então, tu coloca lá propriedade intelectual, ataque central, depósito internacional, depósitos multiclasses, procurador, proteção marcário, AIPO e NPI. Aqui tem que ter uma revisão total, me parece aí, como uma sugestão, das palavras-chave, né? Eu usaria marcas, eu usaria protocolo de Madrid, eu usaria proteção internacional, ou não sei, eu estou aqui agora fazendo um brainstorm, né, do que eu li do teu trabalho e que acho que poderia ser resumido para quem quiser encontrar o teu trabalho, como que ele usaria as palavras para uma busca,
né, desse teu trabalho. Então, ali eu sugeriria uma alteração ali das palavras-chave. Então, resumidamente, é o resumo em si, né, verificar se dá para enxugar o resumo e revisar as palavras-chave adotadas por ti. Deixa eu ver agora, voltando aqui para o meu roteiro. Também eu fiz uma observação na banca de qualificação que era para substituir a palavra deposit por application. Muito pelo fato do deposit não é um termo utilizado frequentemente. Eu não vi que essa substituição. Se foi algo realmente intencional manter, tudo bem, são opções, né? Só estou lembrando porque eu tenho essas recomendações, então, até para entender assim de ti, se tu prefere usar depósito por representar melhor, ou se foi só mesmo algo que se passou ali na hora da troca, né? Do depósito por application. Deixa eu ver o que mais. Quanto à revisão bibliográfica, eu vi que tu incorporou o texto do Graham Dean Woody, que eu sugeri, acho muito bom, é um autor que é extremamente didático e constrói muito bem a partir de premissas, então acho que isso foi muito bom ter incorporado, e aquele que eu te comentei que não incorporasse, que foi da Gaetan Hassenfoss, que é um outro texto ali que eu não vi incorporado, que fala sobre a política, né, do acesso do Peru ao Protocolo de Madrid. Desculpa interromper, esse... Não, você pode terminar, Tá bom. Não, então, enfim, eu posso estar equivocado, né? Me corrija se eu estiver errado nesse apontamento aqui, tá? Mas, deixa eu ver o que mais... questionário foi melhorado, né? Então tu deu fez um aperfeiçoamento do questionário, mas de novo, né? Uma opinião minha, né? Ele segue com muitas perguntas, né? Quanto mais perguntas, mais eu tenho um problema de foco na obtenção dos dados, né? Estou falando de obtenção de dados, eu não estou falando do foco do teu trabalho, né? Eu quero obter dados X, Y, Z, e quando eu tenho 10, 11 perguntas, eu acabo tendo X, Y, Z, F, G, ao invés de eu focar naqueles dados, e talvez esses dados não sejam todos tão necessários, né? E eu poderia ter um questionário mais enxugado. Lá nas páginas 129 e 130, e aí entrando lá para as tuas conclusões, agora sim, né? Agora ultrapassei a questão ali da qualificação e indo para a leitura do teu trabalho final, me parece que a página 129 e 130, me refiro à numeração da folha, não à numeração do PDF, porque se tu olhar o PDF, ele é outra página, tá? Eu estou olhando para a folha do trabalho mesmo, tá? Então, página 129 e 130, tem lá os itens 3 e 4, que eu acho que poderiam ser melhor refletidos, né? E eu queria te ouvir sobre esses itens 3 e 4. Quais são esses itens, né? Se eu vou lá para... Deixa eu vir para essa página. Eu estou trocando as minhas anotações para o teu trabalho, tá? Para localizar. Então, o item 3, que é a suspeita de que o sistema não é vantajoso aos profissionais que atuam como procuradores em relação a honorários. Esse é um ponto que eu acho que poderia ser melhor refletido, né, como um item a ser incluído ou retirado, e se incluído, ir um pouquinho mais a fundo nessa lógica, né? E eu entendo o que tu quer dizer, entendo, né? Está muito, muito bem compreendido, mas acho que mereceria um pouquinho mais de aprofundamento, inclusive nessa correlação da inserção ou não na tabela de honorários da OAB. Eu não vejo isso como algo ruim, mas não vejo isso como algo que vai estimular ou não o uso ou não uso do protocolo, né? Esse é o ponto, sabe? É nesse ponto que eu me refiro. O quarto, item ali também na página 129, que é os elevados custos relacionados à apresentação de manifestação à oposição ou ao ataque central. Eu separaria os dois,
eu acho que mereceria uma reflexão independente. O ataque central é um tipo de raciocínio. Por que eu não uso o protocolo? Tendo ataque central, eu prejudico todos os registros. É uma outra situação. Quando eu falo de oposição, manifestação à oposição, eu estou me referindo às fases nacionais mesmo, ou seja, tive problema num país, devo ter que ter uma contratação específica naquele país. Então, acho que se tu separasse esse item em dois, a tua conclusão talvez ela fosse mais assertiva, mais pontual, relacionada a esses dois itens, tá? Deixa eu ver o que mais. E aí eu queria te ouvir, né? Eu estou fazendo um apontamento, mas eu quero te ouvir toda a tua razão. Tu é a dona da pesquisa, tu tem todos os teus motivos. Eu estou aqui olhando muito mais como um curioso e tentando apontar uns pontos que eu entendo que talvez possam ser melhor meditados ou com o teu esclarecimento vão ser dissipados. Deixa eu ver aqui meus outros apontamentos. Tá, na página 131, também isso eu queria te ouvir também, não tem uma menção ao fato de que os países do Mercosul e diversos outros países não são membros. Me parece que mereceria uma abordagem aí, como um dos fatores de desestímulo do uso do protocolo, o fato dos países vizinhos não terem aderido. Porque se os países vizinhos aderem ao protocolo, talvez a disseminação do uso dele seja maior e o número que tu encontrou de total de depósitos feitos por brasileiros tivesse aumentado bastante. E se a gente comparar com outros países que tiveram no mesmo... E eu gostei muito da teu comparativo, né, que tu usou o mesmo período. Né, e isso é muito bom, a tua metodologia está muito boa. Né, tu pegou os países que aderiram e os seus 2 primeiros anos. Fez o recorte, esse recorte foi muito justo, né? Foi muito correto do ponto de vista metodológico. Então, o que eu estou trazendo aqui é um outro fator, que é um fator que impacta diretamente o empresário nacional, quanto às exportações normalmente acontecerem em primeiro lugar ou em menor escala para os países vizinhos, para depois as exportações irem para países maiores, ou se é paralelo, isso não deixa de acontecer nos vizinhos. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, uma hipótese, né, que se eu não tenho os países vizinhos dentro do protocolo, eu tenho um estímulo para não usar o protocolo, né, já que eu terei que protocolar via CUP nesses países vizinhos não signatários do protocolo. Por que eu usarei o protocolo? Né? Então, acho que esse seria um ponto interessante de ser abordado e que eu queria te ouvir também sobre ele. Adorei o quadro da página 10, né, desculpe, o quadro 10 da página 210, né, com problemas envolvidos, as sugestões. Eu acho que isso é o core, né, é o coração do teu trabalho, assim, tu conseguir resumir isso num quadro que vai ser propositivo e que vai entregar algo bom para a sociedade do ponto de vista do uso do Protocolo de Madrid. E aí a pergunta final é também um pouco relacionada à questão do Mercosul, se foi pensado e descartado, ou se não foi pensado, né, em cruzar as informações entre a quantidade de empresas exportadoras brasileiras. Então, eu tenho lá uma Apex, ou sei lá qual o dado, se buscar em termos quantitativos, quantas empresas brasileiras exportadoras existem, e comparar o número de empresas exportadoras com o número de registros feitos via protocolo. Eu entendi que tu não tem como ter acesso aos registros feitos via CUP, então não se consegue ter uma base de dados ali para conseguir encontrar, digamos assim, apesar de ter o Global Database lá da OMP, é uma pesquisa muito ingrata, imagino eu, né, de como compilar isso via esse banco de dados da OMP, que também não é completo, né, ele ainda é um banco de dados muito perto do ótimo, mas ele é um banco de dados incompleto, então tu teria falha nessa informação, então eu entendo perfeitamente. Agora, o ponto de trazer
esse comparativo entre eu tenho 10 empresas brasileiras que exportam e eu tenho o uso de uma delas apenas do Protocolo de Madrid, traz uma nova fundamentação também para trazer as entidades para o apoio na disseminação. Me parece que isso é um fundamento que ajudaria na implementação do maior desejo do teu trabalho, que é uma maior consciência sobre os benefícios do Protocolo de Madrid e os problemas dele que podem ser solucionados aí de uma forma propositiva a partir do uso, a partir da realidade nacional. Essas são as minhas colocações. Eu faço só um último comentário sobre o Protocolo de Madrid, que acho importante ser feito. Existem desenvolvimentos que sempre baterão a nossa porta e passarão a ser realidade, do âmbito de harmonização internacional. A gente consegue ver, isso um dia vai acontecer. A gente nunca sabe exatamente o dia, mas, por exemplo, o Protocolo de Madrid era uma realidade que a gente sabia que viria. Em algum momento ele chegaria, né? Agora, existe a diferença de entender o momento como uma oportunidade mais importante para o Brasil ou mais importante para o âmbito de negociação internacional, onde esse tratado foi dialogado, e não necessariamente ser o momento ideal do Brasil de adesão do protocolo. Eu não sei se eu fui claro, mas o que eu quero dizer aqui é que o nível de negociação internacional é e o nível do benefício alcançado direto, porque pode ter benefício indireto dentro do âmbito de negociação internacional, dentro do âmbito da OMC, dentro do âmbito de onde foi negociado o protocolo, para o país, para o Brasil. Então, é só uma observação aqui que não necessariamente esse benefício direto do protocolo, ele vem hoje, né? Talvez ele venha na consolidação mesmo, ou talvez ele venha com uma maior conscientização, e por isso que concluo, professora Kelly, dizendo que o trabalho ele é muito pertinente, né? Ele era necessário e pertinente, porque ele vai dar base para muitas outras iniciativas, já que ele tem um trabalho muito mais empírico e que traz justamente essa pegada muito prática que o Profinit tem como característica. Então, mais uma vez, elogiando aí teu trabalho, Rosângela, daí passo a palavra para a professora Kelly, aí para a tua manifestação aí dentro da ordem que a professora Kelly definir. Estava mudo. Muito obrigada, professor Milton, pela leitura atenta sempre, né, cuidadosa, e trazendo vários pontos que, assim, claro, a gente está no meio do trabalho, a gente não percebe, mas com o teu olhar a gente consegue ver quantas possibilidades ainda podem ter para a gente evoluir no trabalho, né. Eu passo agora, então, a palavra para a Rosângela, para ela responder, depois volta e vai e volta, que eu acho que assim a gente não perde, né, o conteúdo. Rosângela. Obrigada. Em relação a essa história, essa sugestão da comparação de empresas, eu achei muito interessante, muito obrigada, não tinha pensado nisso. Em relação aos países do Mercosul, depois que eu estava com o trabalho finalizado, ocorreu uma situação no escritório que me fez pensar nisso, né, que foi um cliente que queria proteger em 10 países, e a gente fez propaganda do Protocolo de Madrid, ele topou, e a gente foi olhar os países que ele queria, só um fazia parte do protocolo. Mas é que, assim, durante a elaboração do trabalho, eu não vi nada na literatura abordando isso, e aí, então, não me ocorreu, né? Então, realmente, ainda hoje eu estava comentando com meu marido sobre o trabalho, eu digo, pô, tem esse porém que eu não abordei, mas porque só caiu a ficha depois, que não estava na literatura, né? A questão da aprofundação, ok. Eu havia colocado a oposição e o ataque central no mesmo tópico, porque nos questionários eu havia inserido na mesma alternativa, então, por isso, eu coloquei na identificação do problema também no mesmo tópico. O questionário, ele ficou com 11 questões, mas ele foi dividido em 10 sessões, 11 sessões, então, nem todos responderam todas as questões, né? Então, teve respondente que respondeu 5, 6 questões, e, inclusive, no demais usuários, teve 3 questões que não foram respondidas por ninguém, né? Então,
mas eu tentei fazer o mais enxuto possível, e aí separei em sessões para tentar deixar o mais leve, né, dentro das possibilidades. O Deposit 1000, desculpa, eu me passei, eu tinha trocado, e depois eu refiz o Abstract, e aí eu não me liguei nisso. Realmente me passei. As palavras-chave do artigo, do trabalho, é que uma vez eu estava fazendo um artigo com a professora Kelly, ela disse, não, os termos que tem no título, tu não repete nas palavras-chave, porque fica redundante. Então, eu tentei evitar o que estava no título nas palavras-chave. E nessa realmente... eu vou fazer até uma parte, que geralmente é uma prática minha, não repetir o que está no título nem no resumo, para que quando for fazer uma busca, por exemplo, pelo artigo, você consiga, por palavras diferentes, chegar nele, já que já está no título e já está no resumo. É por isso que as palavras, elas parecem meio estranhas, mas é na ideia mesmo de ampliar a base de busca. Eu geralmente utilizo isso, mas a gente pode também dar uma olhadinha, com certeza. E a questão do resumo, realmente, eu achei que ele ficou imenso, mas é que com 6 objetivos, eu tinha que abordar os 6 objetivos específicos, né? Inicialmente eram 4, mas eu englobei mais 2, aí realmente ficou extenso, e eu tenho esse problema, eu sou muito analítica, né? Eu tenho problema de sintetizar, realmente, confesso. A questão do seu artigo sobre o Peru, eu li boa parte dele, mas quando eu percebi que ele estava fazendo uma análise se valia a pena ou não aderir ao protocolo, né, eu não sabia onde encaixar no trabalho. Foi esse o problema. Eu achei interessante, mas é que o Brasil já aderiu, eu não sabia onde colocar essa discussão. Foi só a questão disso. Eu achei muito interessante mesmo, os dados, fazendo o comparativo com outros países que aderiram, mas eu não consegui encaixar, desculpa. É que o trabalho já estava num certo andar e eu não consegui resetar. Acho que eu respondi tudo, né? Acho que é isso. Muito obrigada pelas considerações, muito obrigada, como a professora Kelly falou, pela leitura atenta, né, por todas as sugestões. Que bom que foi um trabalho que o senhor entendeu que atingiu os objetivos, né? Eu gostei muito de trabalhar nesse tema, me apaixonei pelo protocolo de Madrid. Eu já fiz mais um artigo sobre isso que eu submeti ao Congresso aí, até atualizando o número de depósitos e tal, dados bem interessantes. Estou apaixonada por esse tema. Muito obrigada. Você está satisfeito com as respostas? Tem alguma pergunta que não ficou sem resposta? Não, estou plenamente satisfeito. Obrigado, Rosângela. Obrigado, professora Kelly. Agradeço só mais uma observação, a errata. Eu vi que depois que eu enviei a errata, é aquela coisa, a gente costuma ler muito e alguns detalhezinhos passam. Depois que eu enviei, eu achei mais 2 errinhos de digitação ali, eu vou consertar depois, tá marcado. Obrigada. Bom, obrigada. Eu passo, então, agora a palavra para o professor Araquém. Um prazer te receber aqui. Bom, boa tarde a todos, né? Uma alegria também enorme, né, daqui de estar de volta, né? Também estava na qualificação, né? E na presença de pessoas tão agradáveis, né? Tão bacanas, né? Aquela eu lembro da Ubra, primeira vez que a gente se encontrou ali ela cuidando do NIT da Ubra, né? Ainda ali, iniciando essa atividade, né? E é uma referência hoje enorme nessa discussão sobre indicação geográfica e sobre vários outros aspectos, né, da propriedade intelectual, né? Muito bom, né? Tá nesse momento, né? O Milton, né, como ele já falou, né, também é uma alegria enorme revê-lo aqui, né? A gente teve aquele encontro lá em Chicago também, né? Foi também minha primeira vez que fui ali naquele evento, né? Evento fabuloso, né? Um negócio bacana ali, legal, né? E uma relação ótima, né, que constituímos ali, né, com sua família, também, tudo, né, seus pais, né, sua esposa, muito legal, né. E a Genísia, né, colega de trabalho aqui, né, nessa luta sem fim aqui, né, também construindo, além do Profinit, né, construindo o programa, né, do
do INPI, né? E a Rosângela, fiquei muito grato, né, também pelo convite, né, de retornar aqui, né, e pelo o avanço, né, que teve no trabalho, né? Eu gostei também bastante, eu acho que ele incorporou as várias discussões, né, que foram travadas ali na qualificação, né? Eu acho também que ele é um trabalho bastante relevante, porque ele explica, né, e detalha o funcionamento, principalmente isso, o funcionamento, né, do Protocolo de Madrid, então dá oportunidade, né, para quem quiser, né, fazer a proteção da marca internacional via protocolo, tem os detalhes ali, né, como funciona, tudo mais, né. Eu acho que para os alunos também do próprio Profinit, do programa do INPI, de outros programas, tem aí uma referência importante, né, para essa construção, né, para ver como é que funciona, para toda a discussão, né. Do ponto de vista aplicado, eu acho que ele cumpre bem essa função, né, de ser um instrumento, de ser uma ferramenta, né, para quem quer tomar decisão, né, olhar por ali, ver essas questões todas, né, tanto para o setor empresarial como para instituições, né, públicas, de representação, OAB, tudo, para olhar ali que tem um bom mapeamento, né, de problemas, né, relacionados à utilização, né, dessa questão do Protocolo de Madrid, né, dessa oportunidade, né, que o protocolo, na verdade, traz, né, para o sistema de propriedade intelectual, né, industrial intelectual. Tem alguns pontos que na verdade, são poucos pontos, né, mas eu gostaria de tocar, e dois, a mesma coisa que o Milton percebeu, a questão do resumo e das palavras-chave, né. A Kelly, assim, ela relatou tipo uma estratégia, foi montada assim porque tem uma estratégia por trás. Então é bom saber isso, né, que tá vinculado a um modelo, né. Eu sempre penso assim as palavras-chave como aqueles conceitos centrais, né, que vão vertebrar o trabalho, né. Então eu pensaria que, por exemplo, não ter protocolo de Madrid, né, eu fiquei sem entender, poxa, mas aí entendi agora, porque já está em outros espaços, né? Mas, na minha visão, fundamental seria, indo do maior para o menor, talvez, seria proteção internacional de marcas, protocolo de Madrid e uso do protocolo de Madrid, né? Que um pouco é o trajeto, né, que a discussão faz, assim, a preocupação e essa discussão sobre a proteção internacional de marcas. Então, esse trabalho ele é uma boa referência para a gente entender esse sistema, esse processo, e o caso específico do Protocolo de Madrid, né, que seria a outra palavra-chave, e entrar nesse problema do uso do Protocolo de Madrid pelos entes, né, nacionais, brasileiros, né? Então, a minha visão seria esse de palavra-chave, que aí seriam os conceitos principais ali com os quais seria desenvolvido o trabalho. E a outra questão também, o próprio resumo, né? Ele é extenso, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, o resumo, se alguém vai tomar uma decisão, quer tomar uma decisão se ler ou não o trabalho, né? A primeira coisa que ele vai ver é o título, né? Ele vê o título, poxa, análise, né? Análise do uso, né, do Protocolo de Madrid, se não me engano, né? Análise do uso do Protocolo de Madrid. Poxa, se ele está interessado no Protocolo de Madrid, se ele não sabe, poderia ter mais alguma coisa ali no título, né, para dizer que se refere à proteção internacional de marca, né? Mas depois ele entra no resumo, né? E o resumo é onde você vende o peixe mesmo. Ele tem que ser curto, tem que ser direto, né, sintético, né? Não pode ter muita coisa assim, para não confundir, né, a pessoa que está querendo tomar uma decisão, né? Porque ele enfrentar ali 200 páginas, né? Ele vai, né, fazer alguma coisa para tomar uma decisão, leio ou não leio, né? Então, o resumo, em geral, é interessante que ele comece, geralmente, eu prefiro assim, olha, esse trabalho trata de, né, dizer do que trata. Trata da proteção internacional de marca, talvez, ou do uso do Protocolo de Madrid, mas trata de dizer do que é o principal que trata, né? O objetivo é tal, né? Visa isso, aquilo, aquilo outro, esse é o objetivo.
É feito dessa forma, desde a metodologia, tudo de forma muito sintética, né? E chegou-se a tais resultados, né? Isso é o que é o fundamental, isso vende o peixe. A pessoa olha isso e, pô, isso aqui me interessa, né? Porque se for um texto, né, como o Milton falou até, ele está muito descritivo, muita coisa, você fica, caramba, isso aqui não é um resumo, já é parte do texto, né? Então, ele ajuda o leitor, e a gente tem que pensar nisso, né? Ser generoso com o leitor, né? E pensar em convencer o leitor a entrar no seu trabalho. Porque um trabalho, né, um texto tão bacana lá, e a pessoa chegar aqui na porta de entrada, né? Pegar na maçaneta e não abrir e entrar, então tem que ajudar ele a abrir e entrar no texto, né? Eu acho que é essa coisa. Mas aí vocês, né, fazem a discussão que achar interessante, né? O segundo ponto, assim, segundo, terceiro, né, a palavra-chave, né, o resumo. E o principal, na verdade, que eu quero discutir são exatamente os objetivos, né? Você já colocou ele por inteiro aqui, né? Podia ter sintetizado, assim, dito o principal lá, né? Deixar para explorar ele mais ali no texto, né? Só outra coisa, assim, a introdução ela tem que ter essa mesma lógica do resumo, né? Também diz, olha, esse trabalho trata disso, aí você expande mais um pouco, faz uma contextualização melhor, né? Maior, né? Mas a questão dos objetivos, eu fiquei um pouco não confuso, que assim, na dúvida se vocês estão trabalhando com os objetivos que vocês desenvolveram no trabalho, né? Porque, veja só, você diz aqui que a pergunta é como tem ocorrido na prática a utilização do Protocolo de Madrid. Aí vem o objetivo geral, que é analisar como tem se dado a utilização pelos brasileiros do Protocolo de Madrid. Como tem se dado analisar como tem se dado a utilização. Aí depois, quando você especifica os objetivos, um deles, né, já anuncia, né, que o como tem se dado, que vocês aqui, ó. Acho que é dos últimos aqui, vocês identificar as causas da baixa utilização dos brasileiros ao protocolo em questão. Isso aqui é um resultado, né? Quando você está falando do seu texto, você tem um objetivo de analisar como usa, então, ao estudar, ao pesquisar tudo, você chega à conclusão que de baixa, a utilização é baixa, né? Mas essa baixa utilização, que é um resultado, você já anunciou, você colocou como sendo um objetivo, né? Eu acho que isso confunde bastante, porque, e principalmente por uma razão importante, essa informação vocês já tinham, né? Você tem um texto que explica, né, que é a pesquisa, que é o artigo, né, que foi publicado, né, que vocês mostram o baixo uso. Então, assim, aí o baixo uso não pode ser identificar as razões, as causas, né, as causas da baixa utilização. Na verdade, eu acho até, e vocês, mais na frente, você, né, Rosane, você fala isso com todas as letras, esse identificar as causas da baixa utilização é o objetivo principal do seu texto, porque você constrói tudo para explicar o porquê da baixa utilização e propõe, as sugestões são de reverter essa situação, né? Então, você tem um objetivo, que eu acho que na página 11, deixa eu chegar aqui na página 11, você diz isso com todas as letras. Aqui, na página 11, dentro da introdução ainda, você diz aqui, no primeiro parágrafo, né? Em razão do aparente baixo número de depósitos realizados por brasileiros por meio do Protocolo de Madrid, surgiu a necessidade de aprofundamento do tema, buscando identificar as causas da aparente baixa utilização do Protocolo de Madrid pelos brasileiros. E o que eu achei estranho é o aparente, né? Ele não é aparente, ou é baixo ou não é baixo, né? Assim, e vocês mostram que é baixo, né? Então, eu acho que esse aparente poderia
eliminar, mas você diz, olha, eu estou tentando identificar as causas da baixa utilização do protocolo de Madrid, né? Aí lá na página 14, você volta com essa mesma formulação, né? Identificar a baixa... Deixa eu ver aqui. No terceiro parágrafo. Contribuições teóricas porque o trabalho visa... Aí fala, as contribuições teóricas, que ele dá porque o trabalho visa identificar as razões da aparente baixa utilização brasileira do protocolo de Madrid. Então, no meu entendimento, e ao ler, né, e verificar todos os argumentos, tudo que você juntou, né, para fazer a discussão, você está trabalhando com isso, você está querendo, né, mostrar que há uma, assim, está querendo justificar, querendo mostrar por quê, né? Aí faz a pesquisa, faz o estudo e tudo. Então, e é interessante que nessa primeira citação que você faz aqui, né, na página 11, aí eu pergunto, poxa, mas não seria esse o objetivo geral? Aí, já no parágrafo seguinte, que começa com importante mencionar que não há como aferir, tal, tal. Aí você termina esse parágrafo falando dos dois objetivos que eu acho que seriam os objetivos específicos, que é identificar quais seriam os problemas ensejadores, que é o que você fez, né? Você fez isso. E busca por soluções, também seria, como eu disse, seria buscar soluções para os problemas identificados. Então, você teria uma estrutura de objetivos que não seriam esses tantos, né? Eu acho que ficaram confusos, né? E ele não retrata o que você quer fazer, né? Porque estabelecer o panorama do funcionamento do protocolo de Madrid. Tá, isso é a revisão de literatura, né? Mais ou menos, pode até deixar, né? Analisar as consequências e os problemas decorrentes da utilização pelos brasileiros. Ficaria dentro dessa coisa de tentar entender, né? Identificar quais seriam os problemas, né? Mas acho que ficaria mais enxuto você trabalhasse aí com esses três, né? O geral, que é o identificar as causas, né? da baixa utilização, e como específico, identificar quais seriam os problemas ensejadores e depois buscar a solução dos problemas identificados, né? Que eu acho que dá conta do que você fez, né? O que eu estou falando não faz com que você crie coisas novas. Eu acho que ele cria uma conexão melhor com o que está desenvolvido, né? Mas aí é uma questão para vocês darem uma discutida, assim, porque, de resto, assim, eu achei o texto muito informativo, né? Muito interessante, assim, tá? Ele explica bem, você tem um texto bom, né? Você escreve bem, né? Então, quem quiser aprender alguma coisa, seguindo o teu texto, vai aprender, você explica bem, coloca bem as questões, né? Tem outro ponto, mais dois pontos que eu quero colocar, né? Que assim, é a questão do conceito de marca, né? Acho que até que a gente falou da vez passada, é um detalhe, mas é um detalhe importante, né? Quando você fala aqui da marca com a função de identificar produtos e serviços, né, no mercado de consumo, né? Que é aquela questão de que, na verdade, a lei, né, ela não traz uma definição de marca, né? Mas ela diz que não traz um conceito, né? Ela diz que são suscetíveis, né, de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos ou seja, ela faz ela diz que tem um sinal que faz a distinção para revelar a origem do produto, né? Não o produto em si, né? Você tem a palavra Samsung, ela liga a empresa, mas o Samsung ela não identifica o telefone, não identifica né, o televisor, o computador, né? Não identifica o produto, ela identifica uma origem, a procedência, né? Eu sei que esse produto vem dessa empresa, mesmo que você tenha lá um telefone da Samsung, um telefone da Apple, né? Você vê, tudo igual, né? Como é que eu vou distinguir? Vou distinguir a origem. Não, eu sei que esse é dessa empresa Samsung,
mas não é a identificação do produto, né? Então, um detalhe, mas acho que esse é um detalhe importante, né? Que é a distinção relacionado assim, à procedência, né? Ele identifica, ele mostra a origem, né? Empresarial, principalmente, né? Esse é um aspecto assim que umas 2 ou 3 vezes você repete coisa que identifica o produto. Acho que vale a pena dar uma repensada nisso, né? E uma última questão aqui é sobre uma questão de indicadores. Acho que até a gente discutiu da outra vez também, né? Sei que é meio complicado, e assim, os dados são confusos, mas talvez e não precisa também, ao meu ver, colocar isso nesse trabalho, mas você pensar com os dados que você tem, com toda aquela discussão que você fez sobre os depósitos de residente, depósitos fora e tal, você pensar no indicador de pedido no protocolo de Madrid sobre essa base de residentes, né? Então, vai dar um percentual, né? Você tem que... Porque para pedir no protocolo de Madrid, você tem que ter a marca de origem, né? A marca na base, você tem que ter a marca do Brasil. Então, desse bolo, né, de marcas registradas no Brasil que sai para o protocolo de Madrid. Então, se você fizer uma relação do que sai com o protocolo em relação a esse conjunto, você vai tendo um indicador que você pode acompanhar. Olha só, como é dos 250 e tantos mil, né, que você falou, de marcas solicitadas em 2019, se não me engano, e no protocolo tinha 250 e pouco, então é 1%, né? Se você for acompanhando a evolução desses números, pode aumentar para 10%. Você tem um número que acompanha, que pode ser interessante. Ele pode não dizer nada, mas também pode dizer alguma coisa, assim, porque você tem uma referência, né? E é uma conta simples, né? Um sobre o outro, né? O número no protocolo sobre o número na base aqui, vezes 100, dá um percentual, né? Para ter uma referência, você faz uma planilha Excel todo ano, todo mês, você bota ali quantos entrou aqui, quantos entrou ali, e um gráfico vai se formando, né? Fica como se estivesse olhando para os gráficos da Bolsa de Valores ali, né? Quando a coisa aperta, e toma um copinho de água com açúcar ali, né? Mas aí essa ideia de você ter um indicador, né? E você tem uma noção de melhora, de piora, né? De mais utilização, menos utilização. Ou seja, esse indicador mostraria quanto, né, das marcas, né, dessa base nacional está indo para a proteção internacional, né? Eu acho que vale a pena pensar numa coisa assim desse tipo, né? E por último, a última coisa mesmo, assim, talvez a discussão, né, que isso aqui tudo seja, é o problema da empresa brasileira ainda ter não ter, na verdade, ou ter pouco viés de internacionalização, né? Como a gente tem muita commodity, né? Commodity não tem marca, as coisas não se diferencia, né? E assim, quem vai para o mercado internacional, às vezes não tem a menor noção dessas coisas e também às vezes nem tem essa noção de quem já está internacionalizado, tudo bem, mas tem um problema aí, talvez, da empresa brasileira de ter pouco mindset, né, de internacionalizar seus produtos, né, de ficar muito restrito aos mercados locais, né? Mas isso é assim, uma discussão de contexto, talvez, né, de entendimento dessa dinâmica, né, que pode estimular ou não, né, o aumento das proteções, né? Uma coisa só para fechar, né, para esse aspecto específico, né? A ISO 56005 é muito interessante, né, para trabalhar com essa ideia de as empresas pensarem na proteção, fazer a gestão da inovação junto com a gestão da propriedade intelectual e esses espaços, né, de proteção e de levar produtos para o âmbito internacional também com a proteção da propriedade intelectual, ela é muito forte nesse aspecto, né? Mas eram esses pontos que eu queria trazer. Por fim, parabenizá-la, que eu acho que o trabalho dele é muito bom, é uma referência importante, né? Ele ajuda as pessoas a entenderem o que é essa questão toda, né? A gente trabalha aqui numa regional, né? Às vezes é difícil explicar, as pessoas querem entender, e você tem poucos trabalhos assim para usar como referência, né? Então, ele ajuda muito tanto a empresários como
tomadores de decisão do setor público, tudo mais, a entender a dinâmica desse processo, né? Bom, era isso. Tá sem som, Kelly. Sim, né? Eu sempre tento fazer isso. Eu tiro o som porque tem os cachorros e aqui às vezes eles acabam atrapalhando, então eu fico sem som e às vezes eu começo a falar sem ele. Te agradeço muito, Araquém, assim como, né, na qualificação, a tua análise é super acurada e, ao mesmo tempo, ela dá uma perspectiva diferente em vários pontos, vários aspectos, e eu acho que vai colaborar bastante para a gente poder dar essa finalizada no trabalho, e eu gosto muito de ouvir. São perspectivas diferentes, né, e elas vão fazendo com que o trabalho possa ficar cada vez melhor dentro das nossas limitações, a minha como orientadora, claro, né, e, claro, dentro do que é o tempo que a Rosângela tem para finalizar. Mas te agradeço muitíssimo mesmo pela colaboração, e eu passo a palavra para a Rosângela. Obrigada, doutora Araquém, por todas as observações. Tentei anotar o máximo possível aqui. E só, assim, um comentário, né, em relação ao acompanhamento dos indicadores, eu já tentei fazer isso, né, fiz um artigo recentemente, e eu verifiquei que houve um aumento em relação a esses 204 depósitos em 2020 e 2021, só que em 2022 teve uma pequena queda nos depósitos brasileiros. Fiz um artigo recentemente, isso é muito legal. submetendo a um congresso. É bom para isso, que você fica vendo, pô, o que é que aconteceu para cair, né? O que é que está acontecendo para subir. Então, o indicador mostra, né, se está havendo resposta a políticas, né, públicas ou não, né? E a gente até procurar entender por que políticas são essas, né? Eu acho que por isso que é bom ter um número que você vá acompanhando ali, né? Eu não acho bem interessante essa questão, pretendo continuar acompanhando, sim. Fazer um adendo, uma das coisas que a Rosângela encontrou como limitação é que a gente não tem séries históricas que se mantêm no tempo, né? Tipo, a gente vai até um ponto, não consegue achar o ano seguinte, falta, e isso não permite que a gente consiga ter uma visão como um todo. Essa parte da política, digamos, pública, de não manutenção de dados em determinados períodos, é bastante complicada às vezes. É só uma observação, porque foi uma dificuldade que a Rosângela encontrou. É verdade. E tem outro problema que muitas vezes os responsáveis pelos dados mudam a metodologia e você não consegue comparar um ano com o outro, é um inferno, né? Verdade. Desculpa te interromper, pode continuar, Rosângela. Vou tentar fazer esse enxugo, né, do resumo e adequação às palavras-chave, e realmente isso falou em relação a eu mencionar, assim, a aparente baixa utilização, que, como estava na introdução, eu coloquei como aparente, porque eu ainda não tinha feito a pesquisa, né, do survey, e parecia baixa em comparação com o total de depósitos de marcas no INPI, né, por isso que eu disse aparente, né. Então, o objetivo do trabalho é estudar o protocolo, né, e sua utilização no Brasil, e já prevendo que talvez fosse constatada uma baixa utilização, identificar as causas, né, esse que foi o objetivo, mas talvez eu não consegui deixar bem claro, de repente, dar uma ajustada no texto nesse sentido, mas muito obrigada pelas suas observações, valeu. Kelly? Eu achei que você ia continuar falando algumas coisas e dei uma viajada, porque a gente começa... Vocês me desculpem, às vezes eu faço isso, tá? Eu dou uma viajada e começo a pensar e estava esperando você continuar a falar. Eu ia perguntar para o professor Araquém, na sequência, se está satisfeito com as observações da Rosângela. Tem mais alguma questão que você gostaria que ela explanasse? Não, estou satisfeito. Perfeito. Só reforçar o parabéns. Obrigada. Obrigada. E passo agora a palavra, e desculpa, gente, porque às vezes eu dou uma viajada, fico pensando no negócio e vou embora, e eu tenho que voltar para cá. Agora a palavra para a professora Genísia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Rosângela, parabéns, Kelly. Vocês trabalharam como uma só. E isso, quando um orientador e um aluno conseguem, o resultado é o que a gente viu hoje, né? Um resultado muito bom, já esperado, né? Porque, em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar novamente na banca,
porque o que me deixa alegre é poder ver o início, e aí conseguir contribuir um pouco mais nesse início, e depois ver a colheita, né? Então, agradeço também aos meus colegas de banca hoje, que a gente se encontra por aí. Milton, é um prazer sempre te ver, né? Nos conhecemos já pessoalmente, já temos muito trabalho. Tu já contribuíste muito nos trabalhos dos meus alunos também, e eu vejo hoje o cuidado que tu, como sempre, tens nos trabalhos. É aquele cuidado de achar alguma coisinha para ser melhorada e conseguir explanar isso de uma maneira onde a pessoa se sente feliz em receber isso, né? Que não é para qualquer um, isso não é para qualquer um. E o professor Araquém, que a gente não se conhece ainda pessoalmente, nós trabalhamos na academia do INPI como professores, nós trabalhamos no Profnit como professores e nos encontramos como bancas e várias reuniões, né, Araquém? Então, assim, não vejo a hora da gente se conhecer pessoalmente, porque tu também, esse teu olhar me causa admiração, sabe? Um dia eu chego lá, porque assim, tu consegue ler o mesmo trabalho que eu li e tu enxergou uma coisa maravilhosa, tirou assim o último suco da laranja. Eu achei que já tinha conseguido tirar bastante coisa, foi lá e conseguiu mais. Então, é um prazer, porque para mim é um aprendizado estar numa banca. Não é o aluno só que aprende, a gente aprende muito, porque a gente vê a visão de outras pessoas que estão nesse meio, né? Isso é muito bom. E eu fico muito feliz com a presença de todos os alunos que ainda não chegaram a esse ponto e que em breve será a vez. Porque eu, quando aluna, a minha primeira banca que eu assisti, eu me apavorei. Foi uma banca tremenda, tremendona. E eu me apavorei e disse para o meu orientador, eu não tenho perna para defender o meu mestrado. E ele, calma, vai assistindo várias que tu vai pegar essa maturidade. E ele estava certo, porque dependendo da banca é complicado. Então, a gente, na condição de aluno, tem que assistir. Tem que assistir. E assim, já dei os parabéns, né? Claro, algumas observações, mas assim, bastante pequenas, da minha parte, os dois que já falaram antes de mim, já falaram muitas das coisas, né, e falaram muito melhor até do que eu conseguiria, isso eu admito, né, então eu gostei muito do trabalho, por quê? Porque eu achei assim, ó, tem o problema e tem a solução clara, ou pelo menos a ideia de como solucionar de maneira clara. Vocês conseguiram trazer a problemática e trazer as possíveis soluções, né? E isso é primordial nesse trabalho. Então, eu acho assim que esse trabalho já é um trabalho que será a base de muito estudo pela frente. Então, ele vai ser referenciado com certeza muitas vezes. E aí, eu cheguei lá naqueles fluxogramas que eu achei maravilhoso. Eu, com meu sangue de engenheiro, adoro fluxograma, adoro gráfico e tabela. Onde tem isso, chega a brilhar o meu olho, né? Aí eu leio o texto e aí fecho o raciocínio do texto junto. Então, para mim, isso é o segredo. Aí, o que eu quero? Uma sugestão que eu acho, que aí vocês vão ver se vão acolher ou não. Mas eu acho primordial. Todas as figuras onde diz ali elaboração própria, vocês colocarem o ano da elaboração. Por quê? Não sei se isso é obrigatório ou não, mas é uma sugestão minha. Por quê? Esse trabalho, com certeza, vai ser citado muitas vezes. E se tiver esse ano de referência, a pessoa sabe que é na legislação de 2023 que ele é válido. Porque um fluxograma, quando muda qualquer coisa na legislação, ele deixa de valer. Ele tem que ter uma reedição. Então, se vocês não colocarem o ano, vamos lá, em 2028, vão estar gente citando, vai dizer, poxa, a Rosângela e a Kelly, ainda com a assinatura do Milton e do Araquém e da Genísia, fizeram o fluxograma faltando um pedaço. Só que não está no cenário atual de 2028. Nós estamos em 2023, então muda muita coisa. Então, a minha sugestão é bem simples, coloca ano em tudo. Porque aí a pessoa que for citar, ela já sabe que é naquele ano. Então, não tem essa de dizer que tem algum erro, porque é na legislação em vigor naquele momento, é o retrato daquele momento. Outra observação minha, que é pequena, mas é importante, gente. Apareceram em alguns lugares, por exemplo, na página 18, na 67, na 139, 146, 148, 154, 161, várias páginas, o INPI como Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é da propriedade industrial. Então, eu só vou pedir um localizar, vai ali, substitui e deu, é fácil e rápido. Só botei no localizar, por quê? Eu olhei isso, porque isso é uma coisa recorrente.
E às vezes o artigo vai para a revista e a revista passa isso. Por quê? Porque a revista não é o INPI. É só o INPI que é chato, que diz da propriedade industrial. Como eu e o Araquém somos INPI, nós estamos assinando, para nós isso aí é importante, né? É uma coisa que não afeta em nada a qualidade do trabalho. O trabalho está com qualidade. Outra coisa do resumo, também achei grande, né? Então, como eu sou engenheira, tudo é menorzinho e tenta ser mais, tipo assim, ao invés de tomar comprimido, se toma injeção, ou seja, mais assertivo. E resolve até melhor, às vezes, mais rápido. Então, qual seria a minha sugestão? Ao invés de colocar lá que são vários objetivos específicos, né? Que eu não sei se serão mudados conforme a sugestão do Araquém, que eu achei boa, coloque só o geral. O geral, assim, que dá uma linha ou duas. Aí, nos resultados, algumas coisas. E a minha sugestão para a palavra-chave é colocar trâmite do pedido de marca no protocolo de Madrid. Não sei como resumir, mas indicar que o teu trabalho tem o trâmite passo a passo de como fazer o registro no protocolo de Madrid. Por quê? Porque é comum alguém dizer assim, bah, eu quero colocar no protocolo de Madrid, vou procurar alguma coisa que me ajude. A pessoa quer já o trâmite. E esse teu trabalho, pelas palavras-chave, pelo resumo e pelo título, não está indicando que o trâmite está ali. E eu achei assim uma coisa muito prática no trabalho e que ajuda muito, muito as pessoas. Então, a pessoa que está procurando apenas o trâmite, se ela achar nas palavras-chave, ela vai no teu trabalho e ela vai se enriquecer desse conhecimento que está aí, que ela passaria sem olhar. E aí o resumo sendo menor, ela vai ler. Por quê? Porque quando a gente está buscando, nós que buscamos muito hoje em dia, todo mundo, né, na internet, a gente quer ler rápido e entender o que é, senão a gente descarta. Por quê? Porque vem 500 resultados a mais. Às vezes a qualidade dos outros não são tão boa, mas se eu já li o resumo e não me agradei, eu já descarto. Então é por isso a gente bate tanto em cima disso daí. Mas seria só isso, porque a qualidade do trabalho, do meu ponto de vista, ficou muito bom. E eu, agora puxando a brasa para o meu assado, achei muito bom que vocês seguiram algumas sugestões que eu, na hora lá da qualificação, identifiquei. Esse cenário que vocês fizeram, comparando os países, eu achei assim que deu uma legitimidade ao trabalho, deu uma característica original, que ninguém tem isso. E o trabalho de vocês tem. Então, tem uma coisa distinta nesse trabalho. E é isso que eu acho que vai enriquecer muito os trabalhos futuros, porque as pessoas vão usar como base esse trabalho de vocês, né? Por isso que eu estou com esses cuidados de o NPI não passar com erro, as figuras terem a data, para saber que foi feito naquela legislação, porque se for muito citado e gerar algum ruído aí no futuro, aí a credibilidade pode cair de uma coisa que realmente vocês pesquisaram, de autoria de vocês, é uma coisa correta, né? E passou pela nossa banca também. Então, no meu ponto de vista, outra sugestão que aí eu não tinha visto, Araquém, tu me perdoa, eu vou copiar a tua ideia, tá? Porque eu achei magnífica, que uma das sugestões de trabalhos futuros, eu colocaria, se vejam o que vocês acham, que é estudar por que os países vizinhos não estão, a grande maioria, incorporados, né, aderidos a esse protocolo de Madrid. Então, seria para um trabalho futuro. Não é que tenha que fazer nesse, mas dá essa sugestão, porque eu não tinha reparado isso prático, que a Rosângela viu no dia a dia e o Araquém trouxe também, né? E assim como o professor Milton, que trabalha mais com esse tipo de problemática no dia a dia, de marcas, consegue identificar melhor. E eu adorei aprender isso, por quê? Porque eu estou trabalhando direto com os alunos. Eu tenho que saber quais são as problemáticas do dia a dia e eu não tenho essa vivência, né? Então, eu estou aqui bebendo desse conhecimento, graças a Deus. Então, eu só tenho que dar os parabéns, né? Foi, assim, um trabalho árduo, que eu sei, nenhum trabalho é fácil, gente. Quando a gente já chega exausto, e o orientador chega exausto junto, né, Kelly? Porque eles são nossos filhos, né? Tu tem que ajudar todos, e isso faz com que a gente se desgaste também. Então, assim, eu acho que foi um desgaste proveitoso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Genísia, pelas observações, pelas considerações. Gostei muito dessa ideia de trabalhos futuros. Quem sabe, né, Rosângela, tu não evolui alguma coisa daí, né, para um artigo que você venha apresentar, né? Eu acho que é bem importante. E eu queria, claro, te passar a palavra para fazer algumas considerações. Primeira coisa, desculpa o INPI ali, viu, nunca tinha me atentado para esse detalhe, foi falha nossa.
Gostei da ideia de colocar o ano dos organogramas, eu não tinha pensado nisso, realmente muito bom. E adorei também a ideia dos trabalhos futuros também. É um estudo que, como eu falei, o trabalho já estava finalizado quando surgiu na prática essa questão, e com certeza vou acabar eu mesma implementando isso em algum artigo no futuro. Agradeço o Araquém, ele despertou essa ideia. Essa é a parte legal, né, que a gente começa a ver várias possibilidades a partir de um trabalho, né, a gente vê, né, inclusive para os alunos, né, que estão aqui, nem todos são mestrandos, alguns talvez serão, né, Amanda? E então, pode ser uma possibilidade de algo para ser abordado. Enfim, eu acho que a gente, ouvindo toda a banca e as observações da Rosângela, agora a gente pode ir para uma salinha privada, só nós. Eu vou colocar aqui no chat o link, e devo pedir para vocês, claro, né, tendo cuidado de desligar aqui o som e ou sair mesmo da sala, depois eu posso passar o link de novo, para a gente poder conversar lá e depois voltar aqui. Pode ser? Então, acho que é melhor sair, né, porque senão a gente fica ouvindo eles. E eu vou parar a gravação aqui também, vou lembrar disso.